Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É muito engraçado a forma como o Espírito Santo conduz. Quando a gente faz o convite para o pessoal estar trazendo a intercessão, a oferta, a gente quer que as pessoas se sintam mais livres. Se a Kátia demorasse aqui 2 horas pregando, eu ia amar. E a gente não traz um direcionamento. Não, fala disso. Usa aquele versículo. Pelo contrário. A gente quer que o Espírito Santo conduza cada um de vocês. E é muito lindo ver o quanto ele te conduziu e o quanto, assim como semana passada, a Débora trouxe uma palavra de oferta e uma intercessão que encaixou perfeitamente com a palavra, hoje você fez da mesma forma. Porque nós temos um amigo em comum, que é o Espírito Santo, e como isso me alegra. E o versículo que eu vou fechar é o versículo que você começou, da gente ser fiel em poucas coisas. Então, glória a Deus por isso. Vamos, antes de começar, mais uma vez tirar um momento para a gente orar. Eu sempre costumo dizer que oração nunca é demais. Então, se você puder, nesse momento, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, para você não se distrair. Que nesse momento seja um momento somente você e Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Nós te agradecemos porque mais um dia nós estamos aqui com saúde, mais um dia nós estamos aqui de forma plena, podendo viver um dia que o Senhor preparou para nós. Mais um mês que se começa, já estamos no mês de maio, e queremos te agradecer por esse mês, se às vezes a gente, na nossa correria, nem parou para fazer isso ainda. Então, obrigado por esse novo mês, que seja um mês repleto de novas oportunidades, que seja um mês repleto de milagres, maravilhas, prodígios, sinais, mas principalmente, um mês cheio da Tua presença. Te peço mesmo, Pai, que esse seja um mês marcante em nossa história, que existe a nossa história antes do mês de maio de 2026 e a nossa história após esse mês. Que esse seja um mês de testemunhos, um mês de encontro, um mês de transformação, de restauração para a nossa casa. Um mês onde verdadeiramente a gente viva experiências palpáveis com a Tua presença, Espírito Santo. Nessa noite, a gente está aqui para Te dar liberdade. No nosso meio, na nossa vida, nos nossos corações. Então, em nome de Jesus, nós ordenamos agora no reino espiritual que toda distração bata em retirada, que todo incômodo físico, emocional, espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus, e que Sua presença flua plenamente entre nós. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bom você ter falado tanto hoje a respeito de obediência. Nosso tema hoje é obediência independente das circunstâncias, que foi muito o que você disse. Mas antes da gente entrar na nossa ministração de hoje, quero falar um pouquinho para vocês de como foi minha semana. Eu vou fazer igual a Kátia, eu vou testemunhar um pouquinho. Porque é muito engraçado, a gente tem a disponibilidade de estar vivendo uma vida com Deus. Diariamente. A gente não pode pegar Deus. Hoje eu estava num aquário, então imagina aí um aquário. A gente não pode pegar Deus e colocar Ele dentro de um aquário e limitar Ele naquelas extremidades ali do vidro. Porque se você pega Deus e coloca Ele somente aqui dentro da igreja, você vai viver realidades aqui dentro. Glória a Deus por isso. É maravilhoso a oportunidade que você tem de estar aqui hoje e escutar uns testemunhos tão edificantes quanto esses. Mas se você vive isso apenas aqui dentro, e nos outros dias lá fora? Como você se alimenta? O que você experimenta de Deus? E eu quero falar para você algo que eu falei há mais ou menos umas 2 semanas atrás. Convide o Espírito Santo diariamente para viver um dia com você. Isso é transformador. Quando você dá a liberdade que a gente dá aqui, para o Espírito Santo fluir, para ele encaixar uma ministração na outra, para ele encaixar um louvor no outro, e a gente vê ele cuidando de todo esse momento. Agora imagina ele cuidar da sua vida diariamente. Imagina o nível de acesso que você pode dar para Deus. Com um simples convite. Espírito Santo, guia meu dia. Esteja presente comigo. Das coisas mais ordinárias e diárias que eu tiver que fazer. Das coisas mais simples, mais banais. Esteja comigo em cada uma delas. E que em todas elas eu te veja. E que em todas elas
eu veja você falando comigo. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E essa ministração de hoje, Ele tinha falado fortemente comigo já semana passada a respeito disso, mas hoje ficou muito mais claro. Enquanto a gente estava lá, levei meus pais num aquário que fica no Brooklyn, perto da praia ali de Coney Island. E, cara, que infinidade de espécies que tem lá. Tantas espécies de peixes, de arraias, tubarões, águas vivas, todo tipo de peixe que você imaginar, todo tipo de vida marinha tem lá. E enquanto eu via aquela infinidade, aquele tanto de animal exótico, eu comecei a reparar o quanto Deus é perfeito, o quanto Ele é detalhista, o quanto Ele foi escandaloso na criação dEle. Cara, é tão perfeito. Não tem como você analisar a natureza, não tem como você analisar os animais, não tem como você se analisar e você não ver Deus. Não tem como você olhar para você mesmo, pensar no funcionamento do seu corpo, na sua estrutura física, mental, e não ver Deus. É impossível. É impossível. E antes da gente entrar na ministração como um todo, tem um versículo que fala muito comigo, que eu nem passei para o pessoal da mídia, me perdoem. Mas enquanto eu estava ali fora, eu estava conversando com meu pai. E enquanto ele falava comigo, esse versículo queimou muito forte no meu coração, que está lá em Salmos 139. Você que está com sua Bíblia aí, pode abrir lá, Salmo 139, a gente vai ler do 13 ao 18. Salmos 139, do 13 ao 18. Que mídia maravilhosa. Gente, vocês podem aplaudir nossos voluntários? Glória a Deus pela vida desse time. Glória a Deus. Vocês são demais. Salmo 139, do 13 ao 18. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quando a gente para analisar a natureza, a gente vê a perfeição de Deus de uma forma muito clara. Hoje eu fiquei tão intrigado com aquele momento que a gente teve, de ver aquelas espécies e tudo mais, que eu parei para fazer uma pesquisa e eu fui ver que existe cerca de mamíferos, mais de 6.500 espécies catalogadas, aves mais de 11.000, répteis mais de 12.000, anfíbios mais de 8.000, insetos mais de 1 milhão. É uma infinidade de espécies catalogadas, registradas como uma espécie. Isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gatinho, é a neneca, isso aqui é um passarinho. Só que dentro desses nichos, existem espécies de aves, de cachorros, de gatos, de mamíferos, de aves, de répteis, de anfíbios. E só insetos são mais de 1 milhão. E eu fiquei tão intrigado com esse número, eu falei, meu Deus, é uma infinidade. E a gente nem imagina o que ainda não foi descoberto. Se você começa a analisar a biologia, com frequência, eles descobrem novas espécies. Com frequência, eles falam que estão em busca de uma espécie que eles nunca tinham visto antes e encontraram. Deus é infinito. Só que quando a gente parte para esse lado da biologia, da natureza, dos animais, dessas espécies, e a gente deixa de olhar para a gente deixa de ser importante como a gente é. Porque se a gente foi criado à imagem e semelhança dele, você já tinha que ter total ciência da importância que você carrega. Porque isso é básico, é a sua identidade em Deus. Quando você entende esse princípio de quem você é,
em Deus, já tem que mudar tudo. Porque você tem que entender que você foi criado à imagem e semelhança dele. E partindo daí, as coisas começam a ficar legais. Porque ele te criou para dominar sobre todas as coisas. Quando a gente pega esse catálogo cheio de espécies, você foi feito para dominar sobre tudo isso. Quando a gente pega a natureza, ventos, ondas, terremotos, tempestades, se Jesus acalmou o mar, deixa eu te falar uma coisa, ele disse que através dele você poderia fazer infinitamente mais. Então você também é capaz de acalmar as tempestades. E eu não digo apenas as tempestades físicas, porque você tem poder sim sobre a natureza. Você tem, porque Jesus não mente. Mas você também tem poder sobre as tempestades espirituais que você lida. Sobre os problemas, sobre as dificuldades que você enfrenta. Assim como a Kátia trouxe muito bem aqui, declare a palavra. Declare. Se da sua boca sai vida ou morte, você tem que usar isso a seu favor. Comece a declarar vida. Comece a usar a sua autoridade. Quando a gente volta aqui para Salmos, eu quero ler novamente isso daqui com vocês. Salmo 109, 139, do 13 ao 18. Abre aí sua Bíblia novamente. Olha isso. Olha que forte cada detalhe que tem aqui. Está falando sobre você, tá? Olha só. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As suas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Vou parar por aqui. Ele continua falando o quão precioso é os pensamentos de Deus para nossas vidas. E enquanto eu estava montando essa palavra e conversando com meu pai aqui na porta, eu fui numa conversa que a gente teve lá em casa, essa semana. E é muito engraçado porque Deus fala com a gente o tempo todo. E quando eu falo a gente, eu não estou dizendo pastores, tá? A gente, eu, você, todos nós. Basta você estar atento, porque Ele está falando. E a gente estava conversando lá sobre uma parte do testemunho do meu pai. Em outra oportunidade eu tenho certeza que ele vai estar aqui comigo para poder estar falando um pouquinho, né, pai? Quem sabe outro dia? Mas enquanto a gente conversava sobre o testemunho dele, foi me impactando tanto. Aquilo foi gerando uma fé, foi me edificando tanto, ver as dificuldades que ele passou, como ele começou a carreira dele, como ele está aqui hoje completando 50 anos em Nova York. Ele está fazendo 50 anos, hoje, estando aqui em Nova York. E eu tenho certeza que, quando ele tinha 8, 10, 9, 15, 20, ele jamais imaginou que ele poderia passar um aniversário de 50 anos aqui nessa cidade. Então, ver o cuidado de Deus com a vida dele, reflete o cuidado com a minha vida. E ao mesmo tempo que ele começou a testemunhar para mim, minha mãe começou a testemunhar para mim também, vivências da vida dela. E ela falou de um momento onde eu estava no ventre dela. E aquilo lá me pegou, cara. Eu já sabia da história, mas sabe quando você lê a Bíblia uma vez? Aí você vai lá e lê a mesma passagem, outro dia. E depois, novamente. E cada vez que você lê, parece que é algo novo, é uma nova revelação, é Deus falando algo diferente. É assim também. Quando você escuta um testemunho de novo, quando você escuta uma história em outro momento da sua vida, e quando minha mãe trouxe aquela história para mim, falando da gravidez dela, ela falou assim, ó, que ela engravidou muito nova. Ela engravidou muito nova, ela não tinha um amparo tão grande da família, ela não tinha um amparo realmente do meu pai de sangue, na época, que não é meu pai maravilhoso que está aqui hoje comigo. E ela disse que estava tão perdida, sem saber o que fazer, que ela chegou a comprar remédios abortivos. E ela já tinha compartilhado essa história comigo antes, mas quando ela compartilhou comigo essa semana, me pegou de um jeito diferente. Porque enquanto ela falava, ela foi e falou assim, mas Gui, você percebe que enquanto eu estava pensando em fazer aquilo, Deus olhava para você e já te via lá fazendo o que você está fazendo agora? Eu não sabia que um dia você ia pregar a palavra, mas Deus já estava te vendo lá. Deus já estava te vendo lá fazendo o que você está fazendo hoje. E assim como a Kátia falou, talvez o que você está fazendo aqui seja um trabalho que você não escolheu.
Mas talvez Deus escolheu para você, para esse momento, para essa fase, para essa oportunidade da sua vida. Eu tenho certeza que os dias maravilhosos que Deus escolheu para você, você vai viver. Mas existe uma fase, existe um processo que a gente tem que passar para poder viver aquilo. E enquanto ela falava, nossa, esse versículo me pegou demais. E eu pensei, uau, não é só para mim isso. Deus tem uma história maravilhosa, escrita, planejada para cada um de nós. Para cada bebê sendo gerado. Vocês percebem agora a preciosidade que vocês carregam? A história linda que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Vocês são importantes só de estarem aqui, só de terem nascido. Isso já é um privilégio tão grande. Isso é um privilégio tão grande. Vai conversar com médicos, vai conversar com médicos principalmente nessas alas de bebês. Quantos bebês nascem com problemas? Quantas gestações não são concluídas? Você está aqui. Você está aqui. Você entende o privilégio, a oportunidade, a honra por isso? É algo muito grande mesmo para a gente agradecer. Deus tem uma história linda para a gente viver. E eu declaro em nome de Jesus que nós viveremos o propósito dele para nossas vidas. Mas, assim como a Kátia estava mencionando, é muito lindo a gente olhar para a promessa, é muito lindo a gente olhar para o propósito de Deus, para o quão bondoso Ele é, para o quão amoroso Ele é, e a gente achar que tudo vai ser lindo. E esquecer que no meio do caminho também tem testes de fé, testes de esperança. Será que a sua esperança está realmente solidificada em Deus? Será que a sua confiança está realmente nele? Ou está na força do seu braço? O quão inteligente você é, o quão capacitado você é. E diariamente a gente está sujeito a passar por diversas provações, nas quais moldam nosso caráter, moldam nossa fé, nos fortalecem. E através dessas situações, aí sim, a gente gera nosso testemunho, a gente acessa promessas de Deus, e aí a gente começa a viver o propósito dele para a nossa vida. E como isso é maravilhoso. Só que Deus me trouxe, nossa, olha que engraçado, eu fiquei nesse lance do aquário, e o bebê sendo formado, e eu, meu Deus do céu, fala comigo, Deus, o que é isso? E do nada eu fui lá para Noé. Aí eu falei, que é isso, Noé? E beleza. E eu tentando entender o que o Espírito Santo queria me conduzir através de Noé. Para pensar comigo. O que Deus já te pediu para fazer? De verdade. O que Deus já te pediu para fazer que seja tão difícil assim que você ainda não está fazendo? Ou não começou a fazer, ou não vai começar? Sinceramente. Tira um pouquinho de tempo aí para refletir, eu vou beber uma água aqui enquanto você pensa. De verdade. Quando você tiver um tempinho na sua casa, vai lá, abre lá em Gênesis, vai ler a história de Noé. Vai ver o que Deus pediu para ele. Construir uma arca. Não era um barquinho não, viu gente? Era uma arca imensa. Se você ver a proporção, a metragem, os detalhes, meu Deus. O que Deus tem te pedido? Que tem parecido tão louco, tão doido assim que você ainda não fez? Que tem te parecido tão impossível? Porque não era só, construa. Não. Constrói que a terra vai ser inundada de água. E essa arca vai boiar. E quem entrar nela vai sobreviver. Só que não é só isso. Calma, sempre fica mais radical. A vida do crente é com tanta emoção. Ainda falou para ele, colocar um casal de cada animal dentro da arca. E a gente está aqui, nossa Deus, mas você está me pedindo para orar para aquele irmão? Não, mas ele nem me deu oi semana passada. Nossa Deus, mas você está pedindo para eu perdoar a minha mãe, o meu pai? Mas olha o que ele já me fez. Será que a gente tem dado valor nas coisas de Deus, da forma que realmente merece o valor que a gente tem que dar? E principalmente, quando a gente fala das coisas de Deus, é muito fácil você pensar que é um culto. Mas se nós
somos criação de Deus, será que a gente tem dado o valor necessário para as outras criações? Para as pessoas em volta? E é muito fácil a gente querer dar o valor necessário para as pessoas que têm um certo nível de poder, um certo nível de influência, pode fazer algo por nós. Mas e as que não podem? E as que são difíceis? E as que já nos feriram? Porque você foi pensado no ventre da sua mãe, selecionado para nascer. Mas ela não, né? Ela não. Mas vamos continuar aqui. Olha que demais isso. Abre sua Bíblia lá, por favor, em Gênesis 7, dos versículos 7 ao 10. A gente vai ler agora. Gênesis 7, do 7 ao 10. Noé, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca, por causa das águas do dilúvio. Animais de rebanho, puros e impuros, aves e todos os animais que rastejam sobre a terra, de 2 em 2, vieram a Noé, macho e fêmea, e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Eu acho que todo mundo já começou a ler a Bíblia e falou assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, né? E a gente sempre para em Gênesis, porque Gênesis é muito grande. A gente vai lá e para em Gênesis no finalzinho, ou senão a gente passa de livro no máximo e para ali na hora que começa Números. Que vai ficando chato, né? Ou é só comigo? Acho que não, né? Mas eu já tinha lido essa passagem tantas vezes. E quando o Espírito Santo me guiou para ela dessa vez, aqui no final me pegou demais. Ele menciona que entrou no barco, entrou na arca, Noé, seus filhos, a sua mulher, as mulheres de seus filhos e os animais. E no final, passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. Depois que estava tudo pronto, a arca, os animais vieram, já é um milagre. Agora os animais entraram. Que animais obedientes? Meu cachorro não me obedece desse jeito. Aí os animais vieram, entraram, está tudo prontinho. Está tudo dentro da arca. As mulheres dos filhos. A mulher dele. Mas calma. Ele ainda teve que esperar 7 dias. Para a água vir sobre a terra. Só que a gente quer tudo agora. Todo mundo na Bíblia teve que esperar. Abraão, Davi, José, Moisés, Noé, todo mundo, inclusive Jesus. Mas você não, né? Eu não, né? A gente não pode esperar. Nossa geração é a geração fast food. É tudo na hora, é tudo muito rápido. É tudo para ontem. É tudo de forma imediata. A praticidade enfraquece o nosso espírito às vezes. Porque a gente acostuma com uma rotina onde é prático demais e a gente pensa que a nossa rotina espiritual também vai ser assim, sem querer pagar um preço. E quando eu parei para refletir a respeito disso, eu fiquei, meu Deus, então, mesmo lá, tudo pronto, ele ainda teve que esperar 7 dias, será que já não foi tortura suficiente? Ele lá, construindo aquela arca, diariamente, imagina ele construindo uma arca, e o povo passando, falando, que é isso, que esse cara está fazendo, que cara louco, como assim? E ele construindo, não dando moral. Eu tentei achar quanto tempo pode ter levado para ele construir. Não tem um tempo estimado, biblicamente falando, mas os teólogos acreditam que seja em torno de quase 50 anos. Imagina, ele construindo tudo aquilo ali. Depois de pronto, ele tendo que ver aquele processo acontecendo, depois vendo os animais chegando. E ainda na hora que assim, Deus, está tudo pronto, eu vi você fazendo, Deus, eu vi, está tudo pronto, olha isso, você fez. Vai acontecer, é agora. Vai acontecer, é agora. E a gente está aqui. Cadê você, Deus? Não era agora? Está tudo pronto. Cadê você, Deus? E se mais uma vez, Deus quiser que você seja obediente, independente das suas circunstâncias, que é o nosso tema de hoje.
e se a sua obediência está condicionada a esperar com confiança. Mais uma vez. Porque tem aquele tipo de obediência onde Deus fala e a gente vai lá e faz. Mas tem um tipo de obediência onde Deus não está falando e você também tem que fazer. Só que às vezes o que você tem que fazer é o quê? Ficar quietinho. Esperando. Mas como você espera, reflete a sua fé, a sua confiança, o seu descanso, a sua esperança nele. E isso me pegou demais. Saber que mesmo depois de tudo pronto, eles ainda tiveram que esperar mais 7 dias para a água vir à terra. Mas a água veio. E subiu. E a arca realmente boiou. E logo em seguida, aqui em Gênesis 7, do 17 ao 24, fala a respeito do que aconteceu em seguida. O dilúvio durou 40 dias, e as águas subiram, elevando a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, mas a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas amontoaram sobre a terra a ponto de cobrirem todas as altas montanhas, debaixo do céu. As águas amontoaram-se até quase 15 côvados acima das montanhas. Todos os seres vivos que rastejavam sobre a terra pereceram. Aves, animais de rebanho, animais selvagens, animais que se movem sobre a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha narinas e fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram eliminados da face da terra, tanto as pessoas como os animais de rebanho. Os animais rastejantes e as aves do céu foram eliminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Você percebe que aqui fala de forma clara que só sobreviveu quem estava dentro da arca? Somente quem estava debaixo da obediência? Somente quem estava debaixo do direcionamento? Somente quem estava debaixo da visão? Eu tenho certeza. Perdão, deixa eu beber uma aguinha. Eu tenho certeza que Noé foi taxado de louco. Eu tenho certeza que as pessoas olhavam e acusavam ele. Mas eu também tenho certeza absoluta que quando a maré começou a realmente subir, quando a arca começou a querer sair do chão, aquelas mesmas pessoas que apontavam ele como louco, sentiram desespero. Sentiram que tudo que ele estava falando era realmente verdade. E que elas estavam ficando para trás. E nessa semana, eu e meus pais, a gente foi num observatório, no The Edge. E cara, lá é o andar 101. Você vê praticamente a cidade inteira de lá. São tantos prédios, é tanto carro passando lá embaixo, é tanta gente. Mas enquanto eu via aquilo ali, admirava, começou a me bater um senso de urgência tão absurdo. Eu estava ali, a gente tirando fotos, se divertindo, mas ao mesmo tempo, parece que eu me desliguei assim do resto. E eu olhava a vista ali, e eu via além das belezas naturais. Eu comecei a ver a quantidade de vidas ali que não conheciam Jesus. A quantidade de pessoas que estavam indo e voltando dos seus trabalhos frustradas, tristes, chorando. Mães que estavam pensando em abortar seus filhos. Pais que estavam com seus filhos perdidos nas drogas. Casamentos que estavam destruídos. Homens que estavam em prostíbulos. Eu comecei a pensar em tanta coisa. Eu falei, cara, olha a quantidade de vida aqui que não entendeu o propósito de vida. Olha a quantidade de vida aqui que não entendeu ainda quem Deus é. Não entendeu ainda a sua identidade. Não entendeu ainda o porquê está aqui. E talvez é justamente por isso que está vivendo uma vida tão vazia. Uma vida tão vaga. Uma vida tão carnal. E aquilo me bateu um senso de urgência muito grande. Que foi quando começou a ministrar muito forte comigo a respeito dessa época de Noé. Para pensar, se você fosse Noé, e Deus estivesse te falando,
Constrói uma arca. Constrói uma arca. Seja obediente na palavra, no direcionamento que eu estou te dando. Porque a chuva vai descer. A água vai cair sobre a terra. E as pessoas que estão aqui, se elas não entenderem a realidade que você entendeu, elas morrerão. Mas e se essa realidade está sobre nós hoje? E se hoje a gente também pode ser caracterizado como Noé? Olha lá o que fala em Mateus 24, do 37 ao 39. Mateus 24, do 37 ao 39. Vou falar para o pessoal da banda subir, para a gente já ir encaminhando para o final. E antes da gente passar para essa última passagem, eu quero falar sobre o que a Kátia trouxe. De sermos fiel no pouco. Porque às vezes a gente pensa que a gente vivendo a promessa de Deus, aí sim a gente vai ser fiel. Aí sim a gente vai honrar Ele de todas as formas possíveis. Mas às vezes onde Ele te colocou é onde Ele quer realmente ver o seu caráter. Como você tem se portado diante do que você tem vivido hoje, agora, diante das oportunidades atuais suas. Porque é muito fácil, quando tudo está lindo, maravilhoso, a gente dá glória a Deus. A gente falar assim, não Deus, agora eu tenho todo o tempo do mundo. Agora eu vou lá servir na igreja. Vou lá falar com aquele time de voluntários, vou falar assim, onde eu posso servir? É muito lindo. Você acha que a gente aqui tem tempo? Você tem tempo, Joab? Está com o bebê a caminho. Se não tem, vai ficar agorinha sem tempo, então. Ninguém aqui tem tempo. Você não tem tempo. Mas principalmente, nós não temos tempo para perder. Nós não temos tempo para perder. Sabe por quê? Jesus está voltando. Eu não sei onde você tem ido como igreja, eu não sei que tipo de palavra, que guru espiritual você tem escutado, mas se você não tem escutado essa frase, Jesus está voltando, talvez você está escutando coach e não pregação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É momento da gente ser realmente fiel no pouco, se a gente quiser ser fiel no muito um dia. Mas olha o que fala lá em Mateus 24, do 37 ao 39. Mateus 24, do 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nesse culto fé, dessa quarta-feira, eu queria que a gente entendesse que a gente deve a Deus realmente uma obediência independente das circunstâncias. Onde a nossa fidelidade no pouco reflete a nossa confiança, onde a nossa fidelidade na nossa rotina reflete o quanto a gente ama Ele, o quanto a gente honra Ele, mas principalmente o quão zeloso você é com a pessoa que está do seu lado. Não estou falando para você sair daqui pregando para todo mundo na rua, não é isso. Mas você já parou para perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, como hoje eu posso te glorificar? Na minha rotina, no meu dia a dia. Porque às vezes você pensa que você pode falar de Jesus só através de um instrumento como esse. E não. Você fala muito mais quando você não está aqui. Se a gente for olhar a pregação, a gente fica aqui quanto tempo? 1 hora? 40 minutos? 20 minutos? I don't know. Quanto tempo eu estou lá fora? Eu tenho que falar de Jesus muito mais lá fora. Muito mais através da minha vida do que quando eu estou em cima de um púlpito. E com você também é assim. Você percebe que essa igreja pode estar cheia, mas antes dela estar cheia, ela pode estar com pessoas que querem realmente ter uma vida transformada, pessoas que podem entender essa realidade do quão preciosas elas são, pessoas que podem entender que elas foram criadas com um propósito, e que isso também depende de você, depende de mim, depende de nós. Então essa noite, eu quero que a gente saia daqui com esse entendimento, um entendimento onde Deus nos chamou
para uma vida de obediência independente das circunstâncias. Uma vida onde nós não temos mais tempo a perder. Mas a gente pode entregar para Ele o nosso tempo. A gente pode entregar para Ele a nossa vida. E fazer com que Ele realmente mude a nossa história. Para que a gente mude a história das pessoas em volta da gente. Amém? Se você puder levantar para a gente encerrar o culto com mais esse louvor. Você nunca sabe quando vai ser a última oportunidade sua de adorar a Deus. Então eu te peço nesse momento, adore por inteiro. Que essa canção seja realmente uma oração para você. Que você se entregue verdadeiramente a esse louvor, adorando a Deus com tudo o que você tem. Nós não estamos falando aqui a respeito do seu bolso, não estamos falando aqui a respeito de finanças, de dinheiro, mas de uma entrega verdadeira, legítima, da sua vida para aquele que te criou. Então nesse momento eu te convido, adore ao seu Pai, verdadeiramente. Que a tua graça já me basta, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Pai, pela revelação da tua palavra. Obrigado por ter nos convidado aqui essa noite. Obrigado por tudo que foi ministrado. Obrigado realmente por ter nos tocado. Obrigado porque o Senhor se fez real, se fez presente mais uma vez. Antes de você ir embora, eu não posso permitir que você vá daqui sem fazer a oração mais importante dessa noite. Nesse momento, eu quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, todo mundo. É um momento onde os voluntários vão estar nessa pose, todo mundo vai estar da mesma forma. Ninguém vai estar te olhando. É um momento você e Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça para você não se distrair. E coloquem todos, por favor, suas duas mãos no seu coração. Se você está nos acompanhando pela internet, faça isso também. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Também aí na sua casa, coloque suas duas mãos no seu coração. Eu queria que todos, tanto em suas casas como aqui na igreja, repetissem comigo essa oração, que não é uma oração para uma nova religião, não é uma oração para uma placa de uma igreja, não é uma oração onde você vai ser um seguidor de um pastor, não, pelo contrário, é uma oração onde nós estamos te apresentando o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o Criador da sua vida. Essa é uma oração de entrega, onde você se entrega para quem te criou. Mas talvez você já fez esse tipo de oração. Mas essa oração também é para você, porque mesmo você já se entregado para Ele antes, você não tem vivido como um filho entregue. Mas você quer reatar esse laço nessa noite.
Então eu quero que todos vocês repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu te reconheço como meu Deus e Salvador. Eu reconheço o seu sacrifício na cruz para perdoar os meus pecados. Então muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz o teu filho. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.